Vamos lá, galera, continuando aqui na página 49. O magnetismo e a eletricidade, certo? É o eletromagnetismo. Voltamos à capa de abertura dessa unidade, observamos crianças brincando com uma bússola. Você sabia que a bússola funciona com interações de cargas magnéticas? Pois bem, as cargas magnéticas da bússola interagem com as linhas magnéticas do planeta Terra. Ou seja, a Terra tem o magnetismo, que liga os polos magnéticos norte e os polos magnéticos sul. Para iniciar nossos estudos, conheceremos melhor o ímã, material que tem o poder de atrair alguns poucos metais a fim de verificar suas características e propriedades. Então vocês estão vendo a imagem aí da bússola, que é estudado em geografia, e ele pede para você pegar dois ímãs retangulares, uma bússola, pedaço barbante. Ele vai ensinar aqui um procedimento, fazer um experimento quanto a questão do ímã, certo? Então a gente vai seguir esse experimento aqui para poder responder as questões que vêm a seguir. Então ele pede para colocar a bússola sobre a mesa, não deixe os metais ou eletrônicos próximos a ela. Quando ela parar de girar, marque sobre a mesa com um giz as direções norte e sul indicadas por ela. Amarre o centro do ímã. Amarre pelo centro do ímã um barbante. Segure e suspenda ele. Deve equilibrar horizontalmente, assim como tem aqui na imagem. Quando ele parar de girar, observe a direção que ele assume. Então vamos responder isso aqui, né? Ninguém sabe, porque ninguém fez essa experiência, mas quero deixar respondido, beleza? Quando o ímã parou de se movimentar, qual a observação que você fez quanto à direção que ele assumiu? O ímã parado, ele assume a mesma direção que a bússola. O ímã parado, ele assume a mesma direção que a bússola. C, ó, marque com o giz a extremidade do ímã que aponta para a direção norte da bússola. O que você anotou na mesa? A seguir, suspenda o ímã novamente, gire-o e espere parar. O que você observa quanto à posição que o ímã apresenta? Quanto à posição que o ímã apresenta? No número 2. O ímã mantém a mesma direção que a anterior. Terceiro, o que você acha que acontece se você repetir o procedimento anterior várias vezes? O ímã sempre manterá a mesma posição. Isso é por conta do magnetismo que a Terra exerce. Letra D, ó. Aproxime a bússola de outro ímã e marque nas extremidades o polo norte e o polo sul do ímã. Olha, aí vai dar um problemaço, viu? Ímã com a bússola. Aproxime os dois ímãs colocando o polo norte e o polo sul. O polo norte de um, né? Com o polo sul de outro. Aí ele pergunta agora, o que aconteceu? Se você juntar, eles vão ser atraídos. Eles são atraídos um pelo outro. Letra F. Faça o mesmo procedimento, porém aproxime os polos iguais, norte com norte
e Sul com Sul. Aí eu não lembro se ele vai juntar ou ele vai separar. Deixa eu ver agora. O que aconteceu? Eles se repelem, eles se separam. Eu já fiz essa experiência. Peguei um ímã com ímã e ele fica assim, ó, empurrando um pro outro. Eles se repelem. Letra G. Aproxime os ímãs agora na parte, pela parte lateral. Segure um deles contra a mesa. Segure um contra a mesa e aproxime o outro, mas com os polos diferentes. Norte de um lado e o sul do outro, né? Sul com norte e norte com o sul. Então, a pergunta do sexto, né? Os ímãs são atraídos ou repelidos um pelo outro? Eles são atraídos. Sétimo, mas antes do sétimo, faça o mesmo procedimento, porém invertendo a posição de um deles a fim de aproximar os dois. O que acontece? Eles se repelem, mas o que está solto gira e é atraído pelo ímã. É isso aqui, ó. Vai chegar o ímã. Aí se eu juntar ele aqui, ó, de um lado, aí ele vai fazer isso. Se aproxima, aí ele vai girar para o outro lado. Letra I. Aproxime o ímã de um clipe de metal, moeda, prego, ferro, da carteira e de outros metais. O ímã atraiu todos os metais? Não. Alguns metais ele não atrai. Pode fazer essa experiência. Se eu não me engano, é a moeda. Se eu não me engano é a moeda. E se a carteira, né, de mesa, no caso aí, mesa, carteira escolar, for de prego de alumínio, é que ele não atrai mesmo. O alumínio não é atraído pelo ímã. O alumínio não é ferro, né? O ímã atrai ferro. J. Aproxime o ímã de uma moeda que seja atraída por ele. Em seguida, encoste a moeda ainda presa ao ímã em um clipe. E esse clipe em outro, até que ele não segure mais um outro. Assim, vai fazer uma experiência pendurando um ao outro. A moeda funcionou como um ímã, atraindo o clipe. Uma moeda que seja atraída, né? Porque tem moeda que não é, por isso que eu falei. A moeda, consertar aqui, a moeda que é atraída pelo ímã se torna um condutor, uma condutora do ímã, parecendo um ímã.
Da mesma forma com o outro. E assim por diante. Você vai pendurar, aí vai ficar pendurado até não dar mais. Essas propriedades que o ímã ele está falando aqui, elas têm essas propriedades que os ímãs têm de atrair certos materiais, é chamada de magnetismo. Os ímãs têm dois polos magnéticos. O polo norte magnético, aquele que aponta para o norte geográfico da Terra, e o polo sul magnético, aquele que aponta para o sul geográfico da Terra. Nas extremidades do ímã, as forças magnéticas agem mais intensamente. E se você quebrar um ímã e tentar juntar novamente, ele se separa, porque eu criei dois polos diferentes. É assim que funciona. Quando dois ímãs são aproximados pelos polos iguais, acontece uma repulsão. Ou seja, eles se separam, né? Se forem diferentes, ocorre a atração. Portanto, polos magnéticos, polos magnéticos do mesmo nome se repelem e polos magnéticos com nomes contrários se atraem. Aí, ó, norte com norte, repulsão. Na imagem, norte com sul, atração. Legal, né? Cuidado aí para não encontrar uma pessoa que seja o seu sul magnético, porque aí vocês, ó, vão atrair. Continuando. A atração dos ímãs é somente por metais que contêm ferro, cobalto e níquel em sua composição. Um fato curioso sobre os ímãs é impossível separar os polos de um ímã. Por isso, quando ele é quebrado, obtemos nós dois novos polos, né? Dois ímãs. E assim sucessivamente. Olha aí, ó, norte e sul, quebrei ele, aí ele formou norte e sul. E aí ele diz assim, ó, é impossível separar os polos de um ímã. Por isso, quando quebrado, obtemos dois polos. Aí vem aqui, ó. Se eu juntar os polos quebrados, eles não se juntam. Já sabemos que as extremidades dos ímãs têm grande poder de atração. Mas os objetivos, tá errado. Mas os objetos, vou repetir porque eu errei a frase. Já sabemos que as extremidades dos ímãs têm grande poder de atração, mas os objetos só são atraídos se estiverem dentro de um espaço chamado campo magnético. Você vai observar esse campo realizando o experimento a seguir. Aí vem mais um experimento aí. Precisa de uma lâmina de ferro, né? Limalha de ferro, uma folha de sulfite. Vixe, ninguém vai fazer essa experiência não, que ninguém tem isso. Pode ter bússola e ímã. Coloca o ímã dentro do centro da sulfite, o que foi observado. Não posso responder esse daqui não. Vamos lá, continuando. Ele vai citar, vai falar, comentar sobre a atividade que foi feita, né? Olha lá. No mundo digital, nessa atividade, observamos que quando aproximamos uma bússola de um ímã, sua agulha ela sofre um desvio, porque todo ímã tem um campo magnético em torno de si, destacado pela posição da limalha na folha de papel sobre o ímã. Quando afastamos a bússola, ela deixa de ser atraída pelo ímã, visto que deixou de ser afastada por campo magnético. Gente,
No mundo digital aqui, ele está falando sobre o magnetômetro. O que é o magnetômetro? Né? Você sabia que a bússola do seu smartphone funciona por meio do magnetômetro? Esse aparelho é responsável por medir os campos magnéticos, indicando as direções. Além, no caso, né, essas direções estão relacionadas com o GPS, aquele que funciona no carro, né? A própria bússola que você pode abrir aí. Tem um magnetrômetro aí que você pode baixar, né? Além do funcionamento dos aplicativos de bússola, os magnetômetros mostram os mapas na direção certa. Aí tem na Play Store, quem quiser, né? É só digitar esse código aí. Ó, o iOS já tem. Quem tem iPhone aí, viu? Parabéns. O meu já tem também. E o meu é um Xiaomi. Tô nem aí. Ele tá aqui conectado, aqui é o celular, né? Ó. Esse é o celular. Com a ajuda de uma bússola, vai aos seguintes lugares: laboratório de ciências, cantina, quadra de esporte, eita, playground. Não dá não pra fazer isso, todo mundo tá em casa. Aí ele vem para um outro quadro aqui, dizer onde é que estavam as direções. A bússola chega ao destino final. Há muito em comum entre os fenômenos da eletricidade e magnetismo. Você sabe dizer, realiza a atividade a seguir, a fim de descobrir as relações. Isso aí é dentro da escola, né? Lugares e direções. Eu sei que eu já fiz isso uma vez, que a porta da escola, ela fica no sul. Não, no leste. Deixa eu ver. Não é no sul. A porta da escola fica no sul. Aí eu posso dizer que a cantina também fica no sul. Fica no sul. O que é que ele perguntou mais? Laboratório, vamos dizer que isso aí seja biblioteca. Aí assim, ó. Leste, sul, oeste. A biblioteca fica no oeste. Oeste. A quadra de esporte fica no leste. No leste. Ah, bom, esses daí. Porta, cantina. As salas de aula ficam no norte, né? Quem não quiser usar a porta, vamos usar a sala de aula aqui, ó. No norte. Isso é porque uma vez eu fiz essa experiência, acho que foi com o 6º ano. Aí eu lembrava que a porta ficava no sul. Tanto que quando você chega no ponto de ônibus de manhãzinha, o sol tá nascendo aonde, ó? Pro lado da quadra. Então ali é o leste, certo? Então o lado da quadra, a direção da quadra é o leste. Então você só se localizar dentro da escola. Vamos lá. Há muito em comum entre os fenômenos de eletricidade. Você sabe dizer qual a relação entre eles? Vamos realizar a atividade a seguir. Aí vem mais experiência, viu? Menino. Quanta experiência. Pelo sangue, né? Vamos lá. Hora da experiência, uma bússola, 2 metros de fio de cobre, ninguém tem. 2 pilhas de 1,5 volts. Deixa eu ver se essa aqui tem 1 vírgula. Tem. Só que ele diz 2 pilhas de... Pronto. Essa aqui, ó, gente, tem 2... Não dá pra ver. Mas tem 1,5 volt. 1,5 V, né? Volts não, viu? Uma agulha, utilize um pedaço de fio de cobre, fita adesiva, uma lâmina de estilete. Esse instrumento deve ser manuseado apenas pelo professor. Peça pro teu pai fazer isso, se tu for fazer, viu? Para ninguém se cortar. Procedimentos. Descasques a
descasque, eu falei descaque, depois eu falei descasque, eu falei com S no final. Descasque as extremidades do fio. Coloque sobre a bússola da extremidade que o fio fique na mesma direção da agulha da bússola. Ligue as extremidades do fio da pilha para que a corrente flua. Olha aí, ó. Ele vai fazer uma corrente, né? Quais são esses procedimentos na hora da experiência aqui, ó? São 3 alternativas. Primeira, o que foi observado. Cadê? Aqui ele não mostra nada não, mas nessa primeira questão aí, o que foi observado? A agulha da bússola é desviada e fica perpendicular ao fio. Repita o procedimento, mas trocando os fios de polos. Aí na segunda, o que você observou na segunda? A agulha da bússola é desviada e fica perpendicular a outro fio. Ao fio, vírgula. Mas para o lado contrário, do procedimento anterior. Terceiro, sabendo do campo magnético, que o campo magnético interfere no comportamento de uma bússola, a que conclusão você chega? O fio criou um campo magnético ao seu redor. Quando foi percorrido pela corrente elétrica. Então a eletricidade ela se junta e ajuda no processo, certo? Esse experimento ele foi realizado pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ele percebeu que ao estabelecer uma corrente elétrica em um circuito, a agulha da bússola se move, tendo a se orientar na direção perpendicular ao fio. Ao interromper a corrente, a agulha volta à sua posição inicial. Dessa forma, o físico observou que em uma corrente elétrica observou que em uma corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos. Foi essa experiência que foi apresentada acima. A força gerada que colocamos uma bússola perto de uma carga elétrica em movimento ou de um condutor de corrente é chamada força magnética, cuja interação é chamada de eletromagnetismo. É possível aumentar o efeito magnético por meio de um eletroímã. Esse dispositivo é montado com um fio elétrico esperilado ao redor de um núcleo de ferro ou aço, pela qual passará a corrente elétrica para gerar um campo magnético. O eletroímã tem muitas aplicações, como em alto-falantes, campainhas elétricas, telefones, ventiladores, geladeiras, lavadoras, batedeiras, disjuntores, etc. Várias guindastes com eletroímãs são usados para carregar e descarregar ferro e separar o ferro do aço de outros metais. Por isso que
como é muito pesada, utiliza-se a força do eletroímã junto com a eletricidade para poder carregar os materiais pesados, né? Olha aqui, ó, você já observou e conheceu sobre energia, eletricidade e magnetismo. Retorne a questão expondo ideias e responda agora novamente. Não vou voltar não. Confira as primeiras respostas que você deu. Não vamos voltar, nós vamos agora para a rede de palavras, porque ainda tem atividade para responder. Rede de palavras. Rede de palavras, a energia tem vários tipos, como energia. Tem vários tipos, como a energia elétrica, nessa. Não, a energia elétrica. Que gera forças magnéticas e formam o eletromagnetismo. De preto. Além da energia elétrica, tem várias, né? Que tem a oxirredução, que é energia química. Reações de oxirredução, oxidação e redução através de pilhas. Pilhas, baterias. Pronto, tá aí a rede de palavras. Vamos para a atividade. O que sempre ocorre em uma pilha eletroquímica? O que sempre ocorre em uma pilha eletroquímica? Uma reação de oxirredução. Uma reação de oxirredução. Que é onde há troca de elétrons pela oxidação e a eu vou botar aqui, parênteses, oxidação, perda de elétron e a redução, ganho de elétron. Segundo, sabemos que os ímãs produzem em torno de si um campo magnético. Sabemos ainda que os ímãs têm dois polos, o norte e o sul. Se dividirmos o ímã ao meio, que observamos, a gente já falou, né? Haverá dois novos ímãs, pois não é possível separar os seus polos.
Terceiro, um ímã AB suspenso por um fio em São Paulo tem sua extremidade A apontando aproximadamente para Belém do Pará. A extremidade A é o polo norte ou o polo sul do ímã. Gente, São Paulo, Belém do Pará, então é o norte, né? Extremidade norte. Essa é a letra A. Letra B. Aproximando-se da extremidade B, o polo sul de um ímã, haverá atração ou repulsão. Repulsão, pois o B e eles se repelem. Repulsão, pois o polo B se repelem com o polo A. Cada pergunta fácil, depois de ter estudado, né? Considere os seguintes ilustrações. Ali são pilhas 1, baterias 2, baterias 3, baterias 4, né? Baterias primárias e secundárias. Identifique as baterias primárias e as secundárias. Quarta questão. 1 e 4 são primárias. 1 e 4 são primárias. 2 e 3 são secundárias. Quinta questão, faz no caderno, viu, gente? Não dá para fazer aí. Letra A da quinta questão. Já abriu seu caderno? As pilhas são dispositivos em que a reação de oxidação, oxirredução, transforma energia química em energia elétrica. Portanto, sempre há uma substância que reduz ganho elétrico e outra que oxida, perde elétrons. Está dando um exemplo aqui, né? A, B. Na imagem representada, qual eletrodo está sofrendo redução? Redução. Eu lembro que é o sinal. O eletrodo A está sofrendo redução, pois está ganhando elétron. O eletrodo A está sofrendo redução, pois está ganhando elétrons. Portanto, seu núcleo de redução, de oxidação, diminuirá. Já no eletrodo B, está sofrendo oxidação. Porque está perdendo elétrons. E seu núcleo
de oxidação aumentará. Letra B. Qual eletrodo é o cátodo e qual é o anodo? B. A é o cátodo e o B é o ânodo. Sexta questão. Nas figuras, pequenas agulhas magnéticas, bússolas, foram colocadas próximas de um ímã. Quais delas estão corretamente orientadas? A e D. A e D. Sétimo, considere um ímã fixo em forma de barra. Você segura entre os dedos outro ímã em forma de barra pelo seu centro e investiga as forças magnéticas que agem sobre ele nas proximidades do ímã fixo. Você conclui que o ímã entre seus dedos será sempre atraído pelo ímã fixo, será sempre repelido pelo ímã fixo, tenderá sempre a girar, poderá ser atraído ou repelido. Olha o sétimo aí, ó. Poderá ser repelido ou atraído. Oitavo. São dadas 3 barras de metal aparentemente idênticas, a B, C, D e EF. Sabendo que podem estar em ou não imantadas, né, sofreu a influência do ímã, formando então ímãs retos, verifica-se experimentalmente que a extremidade A, não dá para ver não aqui, ó, porque acabou o modo. A extremidade A é atraída pelas extremidades C e D. A extremidade B atrai as extremidades C e D. E a extremidade A atrai as extremidades E e F. Vou fazer uma figura ali. As extremidades A, B, deixa eu fazer aqui. A, B, C, D, E, F. Tá assim, né? Foi um alarme. Certo. Então eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, e ele diz que a extremidade A atrai as extremidades C e D. Olha aqui, ó. Isso daqui vai ser atraído pelo lado de cá, tá certo? O outro ele diz que a extremidade B atrai C e D também. C e D. Certo. O outro ponto, a extremidade A atrai a extremidade E e F.
E e F. São atraídos aqui. Na resposta que ele está pedindo aí, letra A. Deixa eu ver se consigo deixar bem pequenininho aqui para a gente ver. Letra A. Pode-se concluir que a barra AB não está imantada? C e D está imantada? Também não. As extremidades E repelem as extremidades A? Não, que está sendo atraída ali, ó. A extremidade E atrai as extremidades C e D, ó, tá perto. E a extremidade F atrai as extremidades C e repele as extremidades D. Ele está separando, então a resposta correta seria letra D de Dadá. Oitava questão. D de dado. Nona questão. Considere as afirmações. Determinados minérios de ferro podem atrair pequenos pedaços de ferro verdadeiro. É impossível isolar um dos polos magnéticos de um ímã? Não. E 3. Um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica produz efeito magnético? Também está certo. Então, 1 e 3. Resposta 1 e 3. Cadê ele aqui? 1 e 3 é letra E de elefante. Décima questão. Tem-se 3 ímãs, A, B, C, D e EF. Sabe-se que os polos B e D se atraem e C e E se repelem. Sendo A um polo norte, olha aí, polo norte, pode-se justificar que F é um polo sul? Não. Por quê? Se A é norte, e B é sul, B e D se atraem. Ou seja, D é norte. E C é sul. Logo, C se repele com E. Logo, C se repele com E, que também é sul. Ou seja, F é norte. Tá aí. Beleza? Gente, vamos voltar ao vivo dentro de 10 minutinhos, certo? 10 minutinhos nós entramos ao vivo. Todo mundo aí, beleza? Até já já.